Amigos e as amigas, é um prazer muito grande poder compartilhar convosco este momento com Deus, onde está registrado aqui no livro de São Lucas, no capítulo 14, versículo 16 a seguir, que diz: Porém, lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma só começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: casei e não posso ir. O que eu acho impressionante nesta parábola feita pelo Senhor Jesus Cristo é de que o primeiro grupo a ser convidado, sem sombra de dúvida, ele fez menção daqueles de casa, daqueles que sempre, até aquele momento, tinham sido priorizados na evangelização. Os judeus sempre foram as primícias a serem abordados por Jesus, ao ponto de que Jesus se sentiu tão rejeitado que ele chegou na frente, ali na entrada principal da cidade de Jerusalém, onde no alto ali, do alto do monte das oliveiras acima, a região da aldeia de chamada de Marta e Maria, e de lá ele olhava e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes tentei ajuntar-se como uma galinha junta os seus pintainhos, mas ele não havia tido sucesso nesse momento, até esse momento, e ali ele chorou. Ele chorou de tristeza, porque havia sido recusado pelos judeus da evangelização. Então, os primeiros a serem convidados. Depois, em segundo ponto, nós vimos que eles começaram a se recusar. Senhor, olha, eu comprei, manda avisar que eu comprei uma terra, comprei um campo e preciso visitar o campo, preciso ir dar uma olhada e tal, vistoriar, aquela coisa toda que as pessoas sempre arrumam as suas desculpas. Portanto, me dispensa, me dê por escusado de participar da festa. E isso foi os primeiros, segunda abordagem. Outro disse: Senhor, eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-lo. O outro disse: Senhor, eu casei-me e não posso ir. As pessoas sempre se desculpando, colocando as suas desculpas, tentando justificar-se do convite. Esse pai de família, nós podemos ver que foi o próprio Jesus Cristo nessa parábola, dizendo que sendo prefigurado como o próprio Deus, convidando a humanidade, convidando as pessoas, e sempre as pessoas se desculpando, mostrando as suas prioridades, as suas ocupações cotidianas, que olhando humanamente, dizendo, é até justificável, mas diante de Deus não é, porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer um reino eterno, um reino futuro para a humanidade. Durante os seus 3 anos de evangelização, ele sempre se preocupou a estar levando a sua palavra, de manhã, à tarde, à noite, até as madrugadas, envolvido na evangelização, para que ninguém ficasse sem tomar conhecimento desta palavra. Portanto, ele disse: como foi nos dias
dias de Noé anteriormente ao dilúvio. Casavam, se davam-se em casamento, festejavam até o dia que Noé fechou a arca, pegando-os de surpresa, porque eles não tinham atendido o convite de participar do livramento. Foram pegados de surpresa e toda a humanidade pereceu, excitamente a família de Noé. Ele disse: assim será os dias do Filho do Homem. Portanto, as pessoas sempre arrumando o pretexto. Não, eu não posso, eu tenho tal ocupação, eu tenho que viajar, eu tenho que me casar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e sendo convidado. Os mensageiros de Deus convidando, e Jesus convidando, batendo na porta do coração: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Oh, que coisa gloriosa! Ter a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de abrir o coração, a porta da entrada da vida para a presença do Espírito Santo, e ele festejar com você. Aquele que é angustiado passa a ser feliz, aquele que é depressivo passa a ter outra realidade de vida, porque Jesus convida: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O alívio de Jesus, o alívio do Espírito Santo. Aquela senhora chorosa, ele enxuga as lágrimas. Aquela pessoa angustiada, ele coloca a paz. Aquela pessoa abatida, pensando em suicídio, pensando a morte, pensando a exterminar com a sua própria vida, o alívio de Jesus, do Espírito Santo, sana toda a necessidade interior do coração da pessoa. Por isso que Jesus continua convidando: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu amigo, minha amiga, precisa-se nesse momento parar um pouquinho e refletir. Nós vivemos num mundo capitalista, um mundo que só fala em dinheiro, só fala em riqueza, só fala em crescimento, em alta elevação. Nós vimos até hoje as igrejas focando o materialismo, as igrejas voltando às coisas da matéria, às coisas humanistas, a igreja esquecendo que o nosso reino é um reino eterno, é um reino futuro, é um reino que Jesus foi preparar, como ele disse aos seus discípulos: vou preparar-vos lugar. Essa proposta está de pé. Esta proposta de Jesus está de pé ainda. Vou preparar-vos lugar. Isso ele falou aos seus discípulos. E voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, meu amigo, é momento de parar e refletir. Esse mesmo Cristo está batendo na porta do seu coração e lhe convidando. Não se atenha como esses que rejeitaram o convite. Aí Jesus diz: vai às ruas da cidade e busca as pessoas deficientes, busca os pobres, enche a minha casa. E o mensageiro foi e voltou dizendo: Senhor, fiz como mandaste, mas ainda há lugar. No reino de Deus ainda há lugar. Tem lugar para você. Tem lugar para sua família, tem lugar para os seus parentes, tem lugar para os seus amigos. O reino de Deus sempre tem um lugar reservado para você. Portanto, aceite a mensagem do Cristo, aquele que veio, derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o seu lugar. Ele veio restaurar a raça humana caída, a raça humana perdida, a raça humana destituída dos céus. Ele veio restaurar, perdoar, renovar as forças e para poder ser chamado filhos de Deus. Paulo disse: todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus. A terceira abordagem
Ele disse: vai, trazei-os à força, que eles se esforcem para que eles participem da minha festa, participem do meu reino. É momento da igreja se despertar, os pregadores se despertar, se santificarem, abandonarem o materialismo, o capitalismo, abandonar o mundo de pecado que está assediando a igreja, assediando os salvos, assediando os escolhidos, porque o diabo ele tem estratégia, o anticristo, o falso profeta está às portas para poder arrebanhar o maior número de pessoas, e a preocupação do inimigo é a igreja, aquele que ainda ora, aquele que ainda louva, aquele que ainda cultua, aquele que ainda busca Deus. A preocupação do inimigo é exatamente a igreja. A igreja precisa se despertar enquanto é tempo, deixar o materialismo, o capitalismo, as coisas desse mundo, e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e deixar que o Senhor vai cuidando das demais coisas da vida. Meu amigo, que Deus te abençoe e te guarde, seja feliz e seja abençoado neste dia. Reverendo Moisés de Brito, até mais.